pessoal, para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Tassiana. Eu realizo atendimento clínico e supervisão online. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição os links para quem tiver interesse e também se tiver alguma dúvida. Hoje eu vou falar sobre como lidar com a demissão, principalmente nessa crise que a gente está vivendo. Muitas pessoas foram demitidas e estão aí vivendo uma ansiedade, uma incerteza com o que nós estamos vivendo, com medo do futuro, com medo do que vai acontecer economicamente. E isso acaba trazendo muitos sentimentos negativos, sentimento muitas vezes de culpa, pensamentos ruins e acaba paralisando as pessoas. Então, é interessante falar um pouco sobre isso, porque muitas pessoas não sabem como superar isso. E, primeiramente, é interessante de falar que esses sentimentos, essas emoções, elas são naturais, né? É normal a gente se sentir assim, com essa ansiedade, com essa incerteza, principalmente com o que a gente está vivendo e com uma demissão. Então, é natural que você se sinta assim. A questão é como lidar da melhor forma com essa situação. E é interessante a gente entender que, além da questão econômica, desse medo, né, em relação ao financeiro, existe uma questão psicológica também mais profunda referente ao emprego. Porque o emprego, ele é para a pessoa como se fosse ali uma identidade, como se fosse um status de alguma forma, e ele coloca a valorização dele ali. Então, muitas vezes, ser demitido mexe muito com essa questão da capacidade de não ter conseguido mostrar toda a eficiência dele, de alguma forma de se sentir ali fracassado, com vergonha da situação. E muitas vezes, hoje, como é colocado muito em redes sociais, tudo ali, né, ser mostrado, então às vezes a pessoa ela fica vendo a vida do outro, que o outro tá bem e aí acaba achando que ela que é fracassada, então muitas vezes fica com vergonha de falar sobre isso e acaba afetando muito a autoestima dela, fazendo com que ela se paralise e se coloque para baixo. Então, existe essa questão também psicológica da valorização. Então, é interessante olhar para isso e entender como lidar. E também é interessante falar que quando a pessoa ela sai do emprego assim de uma forma abrupta, sem ela imaginar que ela pode ser demitida, isso também pode ser considerado como um luto. A gente pensa o luto como morte, né? Eu até fiz uma live sobre o luto e explico um pouco sobre isso, eu vou deixar até aqui em cima, para quem tiver interesse. Mas o luto, ele não é somente relacionado à morte. Ele também pode estar relacionado a término de relacionamento, de amizades, também a perda de emprego. Então, quando a pessoa perde o emprego, é como se fosse um vínculo e ela pode, de alguma forma, passar pelas fases do luto e precisar vivenciar para ter uma superação. Eu vou falar aqui um pouco, né, das fases do luto e vou explicar um pouco como que a pessoa ela pode se sentir em cada fase, mas não necessariamente precisa ser nessa ordem, né? Só a última, que é a aceitação, que sempre é a última fase, né, de qualquer forma. Então, a pessoa, primeiramente, ela pode se encontrar ali numa negação. Então, ela pode não aceitar que ela foi demitida, não acreditar que foi com ela, né, e entrar nesse estado de negação. Depois, ela pode ir para uma fase de raiva. Ela pode se sentir ali traída, pensar como que isso aconteceu comigo, eu fiz de tudo para a empresa, né? Eu sempre me dediquei, como que me demitiram, como fizeram isso comigo, né? Então, entrar nesse estado de raiva. Depois ela pode entrar numa fase de barganha, que ela não aceita que ela perdeu essa conquista e às vezes ela até fica com uma expectativa de retornar para o trabalho, né? Então ela fica fazendo coisas para ver se ela consegue retornar à situação que ela vivia. E quando ela percebe muitas vezes que ela não vai conseguir mais voltar, que realmente aquela situação aconteceu, ela pode vir a entrar numa fase de depressão, numa tristeza profunda. Então ela começa a realmente se sentir incapaz,
inferior, né? Começa a se culpar muitas vezes, né, pela situação, e isso acaba fazendo um mal para ela. Muitas vezes a pessoa até se culpa porque anteriormente ela de alguma forma podia ter uma estabilidade ali financeira, ajudar as pessoas dentro de casa, e aí com isso ela sente que ela não é mais provedora, e muitas vezes também há brigas dentro de casa por conta disso, o estresse, questões com filhos que muitas vezes culpam, e a pessoa realmente fica se sentindo culpada e para baixo, né? E a última fase é a aceitação. Então, quando essa pessoa chega na aceitação, ela acaba enxergando essa situação, aceitando de alguma forma que realmente aquilo aconteceu e começa a enxergar numa realidade diferente. Então, olhar os motivos de uma forma mais racional, ao invés de se culpar, começar a entender que às vezes tem motivos externos, como agora, por exemplo, que muitas pessoas são demitidas, né? Às vezes questões de custo. Então, a pessoa começar a entender que não é só culpa dela, que existem outros fatores ocorrendo e que ela não precisa generalizar, porque uma situação ocorreu, ela é incapaz, né? E acabar anulando todas as outras coisas positivas e as potencialidades dela. Então ela começa a enxergar o que realmente aconteceu para essa demissão, né? E começa a entender os aprendizados, o que ela pode fazer daqui para frente. Então, o ideal ela é passar por essas fases e chegar nessa fase da aceitação para ter uma superação. Mas muitas vezes as pessoas elas ficam presas em alguma dessas fases e realmente se paralisam. Eu vou trazer aqui algumas sugestões para que você possa superar melhor essa fase, essa situação. Mas se não conseguir, não deixe de buscar uma ajuda, tá? A primeira sugestão é você não entrar em pânico, você se permitir pensar nesse momento. Porque o que acontece, né? Como eu falei, é natural que a pessoa fique triste, perca o controle ali, se desespere de alguma forma, mas é importante que ela tente se acalmar antes de agir, que não entre em pânico, porque quando a gente está num estado de pânico, a gente acaba fazendo escolhas erradas, a gente acaba fazendo coisas que depois pode se arrepender ou às vezes perder até oportunidades. Então é importante que você tente se acalmar primeiro, para depois fazer escolhas para enxergar com mais clareza a situação. Uma segunda sugestão é para que você não seja tão rígido. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa, quando ela perde um emprego, ela acha que ela não vai conseguir outra coisa e que tem que ser só daquela forma, né? Tem que ser aquele emprego da forma que ela queria, né? Do jeito que era antes, e muitas vezes ela não se abre para novas coisas. Então, se naquele momento você tá com uma dificuldade financeira, né? Às vezes ali as contas, né, não param de chegar, né? Então é importante que você se abra para de repente fazer um trabalho temporário, para de repente ir para uma outra área, mesmo que você não ganhe o que era antes, você se colocar ali, você se abrir de alguma forma, pode te trazer novas oportunidades. Então, ser flexível nessa situação é muito importante. E também ser flexível na questão de que às vezes você vai precisar diminuir o padrão de vida, algumas coisas que antes você estava acostumado, e às vezes a pessoa ela não aceita aquela situação. Então você ser flexível para entender que houve uma mudança ali na sua vida e que você precisa, né, acompanhar essa mudança e entender que depois isso pode melhorar, isso é muito importante. Uma outra sugestão é para não se isolar, para se conectar. Porque é muito comum quando está muito triste a pessoa realmente se isolar, não querer entrar em contato com as outras pessoas. E até você tem que, de alguma forma, se refletir, ficar no seu canto, tentar realmente, de alguma forma, ter uma clareza. Mas não se esconder totalmente. É interessante que você se conecte com outras pessoas queridas, com pessoas que às vezes estão passando pela mesma situação que você. Isso pode te dar um apoio e até te abrir para novas oportunidades. Você falar sobre isso com outras pessoas pode talvez abrir portas que você também não imagina. Uma outra sugestão é você, de alguma forma, colocar em prática.
não se paralisar ali, porque a pessoa muitas vezes acaba se deixando de lado, né, não querendo fazer coisas para ela, ficando também, não querendo mandar currículo, não querendo, se arrumar ou fazer coisas para si mesma. E mesmo que você não esteja bem, é tentar de alguma forma ir fazendo pequenas coisas, de repente um exercício físico, se encontrando também, né, com amigos, fazendo um curso de repente gratuito, você ali se especificando de alguma forma, né, para que você fique bem para entrar novamente ali para o mercado de trabalho. Então tenta não se estabilizar ali, tá? E uma última sugestão é encare a sua ansiedade e tristeza. Então é muito importante que você não vá deixando de lado, que você olhe realmente para aquilo e aceite que você está passando por aquela situação. Muitas vezes a pessoa, ela realmente passa por um período e depois vai superando, mas às vezes a pessoa realmente não consegue superar isso, e aí chega um momento que ela vai buscar um outro serviço, vai para entrevista de emprego e às vezes ela acaba ficando muito ansiosa e ela não consegue realmente passar, ela não consegue progredir, porque ela tá com baixa autoestima, ela tá se sentindo mal. Então é muito importante que nesse momento você pense em buscar ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, para que você realmente possa resgatar essa autoestima, porque muitas vezes ali é só um gatilho. Você já poderia ter aquilo dentro de você, crenças, esquemas ali, né, muitas vezes, né, de incapacidade, de desvalia, e aí você chega ali naquela situação e aquilo é o ápice para você. Então, às vezes é importante você trabalhar questões mais profundas para que você consiga superar isso, né, e conseguir aí novamente crescer profissionalmente, tá bom? Então, eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento no conhecimento sobre o assunto. E se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber os meus próximos vídeos. Esse tema ele foi sugerido pela Cristiane Cambria e eu agradeço. Se tiver novas sugestões de vídeos, também podem deixar aqui embaixo nos comentários. Eu agradeço e até mais!